Ok. Então, vamos lá, pessoal. 0, 1. Ih. Ontem foi 09 é 02 exercício. Então, vamos lá. Tem várias formas de a gente fazer esse exercício. Então a gente pode pensar nas mais fáceis de entender ou nas mais fáceis de implementar. Uma fácil de entender é a que nós usamos ontem, e ela tem várias pequenas competências. Primeiro de todos é criar o vetor, ler o vetor. Então você tem que ser capaz de fazer isso, tá certo? Vetor, professor, eu não sei nem criar o vetor e nem ler o vetor para ler os dados do Moodle. É um bom começo, tá? Então isso daqui, ó, competência 1, criar o vetor, ler o vetor. Aí ele pede que você diga quais os elementos do vetor, tirando as repetições. Em outras palavras, é isso, né? Sem colocar elementos repetidos, quais os elementos do vetor. Então, usando a técnica de ontem, então a gente poderia... vou criar o vetor Zul, vou ler o vetor Zul, vou criar o vetor de animais, vetor de animais, e aí a gente faria o nosso laço. Lembrando que o vetor de animais ele tem que ter um tamanho para controlar, uma variável para controlar o tamanho dele, ou seja, quantos elementos eu inserir. Então, o laço seria mais ou menos isso. Para cada elemento de zoológico, para cada elemento do zoológico, para cada elemento do vetor grande, se esse elemento não existe em animais, insira em elemento em animais. Então no final a gente tem o vetor de animais só com os elementos que não se repetem, porque quando eles forem se repetir eu não insiro, eu só insiro se eles não existirem. E aí no final bastaria que eu tenho que mostrar ordenado, né? Ordenar vetor animais, mostrar. Hã? No Moodle diz que não usa uma função de ordenação. Não, porque existe uma função que você usa sem ter que implementar a ordenação. É isso que ele está dizendo. Por exemplo, se você está no Python, você tem lá o vetor de... Você tem animais. Se você der um animais.sort, você ordena o vetor. No C a gente tem um comando chamado QSort, que ele serve para ordenar. Então eu diria, olha, eu quero ordenar começando em animais até animais mais size, e aí a gente passaria os outros parâmetros aqui que, como vocês não entendem ponteiros, não faz sentido para vocês. É um pouquinho mais difícil. Mas existem funções prontas para fazer tudo que vocês imaginarem, porque o objetivo não é se repetir. C, ele força você a ter que criar tudo, porque não tem nada pronto fácil. Mas depois, quando vocês forem para linguagens maiores, existem funções prontas para fazer qualquer coisa. Nosso objetivo é entender como é que essas funções trabalham. Okay? Então, hoje é entender como é que elas trabalham, para depois poder utilizá-las sem precisar reimplementá-las. Então, pronto. Está aqui o código. Só que para fazer esse código, você tem que ter aprendido aqui 5 técnicas diferentes. Uma, como é que eu crio um vetor, como é que eu leio um vetor dos dados. Essa é a primeira coisa que você tem que dominar. Segundo é como é que... Ups, eu bati aqui no coisa. Isso, você está gravando? Tá.
Segundo é como é que você cria um outro vetor auxiliar iniciado em 0 para ir para N. Segunda técnica. Tá? Terceiro, tá vendo aqui, ó, se esse elemento... Toma, peraí. Dá um jeito aqui. Tirei o cabo do meio. Ok. Terceira é, ó, se esse elemento não aparece em N+. Então, bem que cabia aqui uma função para eu não ter que botar um for aqui dentro. Terceira técnica. Quarta, inserir no vetor auxiliar, inserir no vetor vazio para encher o vetor vazio, que é a mesma que a gente viu no Blackjack, que é a mesma que a gente viu ontem. E quinta, que é a função de ordenação. Individualmente, nenhuma delas é difícil. Agora, se você não souber fazer alguma delas, aí a questão fica pronta. Ok? Então, essa é uma forma de fazer com vetor auxiliar. Teria uma outra forma de fazer sem vetor auxiliar. Seria perceber a seguinte coisa, ó. Basta que eu, por exemplo, nesse caso aqui, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 2. Quais os números que aparecem aqui? Você poderia fazer assim, ó. Sempre olhando para trás. Lembra do insertion sort? Que eu dava um passo e olhava para trás, dava um passo e olhava para trás, dava um passo e olhava para trás. Então a gente tem um laço indo e outro voltando. Poderia pensar assim. É a primeira vez que esse elemento aparece? Sim, basta olhar para trás e ver que não tem com quem comparar. É a primeira vez que esse elemento aparece? Como é que você sabe disso? Olhando para trás, perto de todos eles. Então eu tenho dois elementos que nunca vi na vida. É a primeira vez que esse cara aparece? Sim, porque eu fiz um laço voltando, não achei ninguém igual a ele. Primeira vez que eu vejo esse elemento na vida. Primeira vez esse aqui também? Primeira vez desse? Primeira vez desse? Primeira vez desse? E desse? E desse? Ok. Quando eu olhar para trás, eu já encontrei ele bem aqui. Então, todos esses elementos, como foi a primeira vez que eles apareceram... mas eu vou precisar do vetor auxiliar de qualquer forma, né? Que tem que ordenar. Tem que ordenar, esqueci disso. Porque se fosse só para dizer quantos elementos... É só para dizer quantos, né? Tá, eu estou confundindo as questões, porque a outra mostra os elementos ordenados. É só quantos? Então, bastaria dizer, olha, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elementos. Então, nesse caso, a gente teria mais ou menos isso, né? Para ir começando de 0 e menor do que size e mais. Se a gente tem o i indo, eu vou precisar do j voltando. O j começa em quanto? Mesma técnica que a gente usou no vetor de ordenação, né? J começando... E não faz sentido porque eu não vou comparar ele com ele mesmo. Ele já apareceu nele mesmo? Não, você tem que comparar com os anteriores. Então, J começando em I menos 1. Você não vai olhar para o 3 e dizer, ei, 3, você já apareceu na posição I. Então, J maior ou igual a 0. J indo ou voltando? Voltando. Aí basta eu, por exemplo, para saber que o 5 nunca apareceu, basta eu comparar ele uma vez e eu sei que ele nunca apareceu? Não, aquela mesma ideia, eu tenho que ver o vetor todo antes de dizer que ele nunca apareceu. Aí lá, então, ó, a gente poderia fazer assim, ó. Se vet I for igual a vet J, então ele já apareceu. E aí eu dou um break, mesma técnicazinha, né? Se ele já apareceu, se ele não já apareceu, então conte mais. Se aqui eu inicio em true, onde é que eu vou iniciar ele em falso? Onde? Entre a 18 e a 19, entre a 19 e a 20, antes da 18. Antes da 18? Então, ó o que vocês estão dizendo. Isso daqui, se for antes da 18, nunca vai mudar, porque ele só vai alterar uma vez.
eu não tenho que procurar cada elemento para saber se ele apareceu ou não. Então, para cada elemento tem que ser bem aqui. Aí, ó, outra forma de fazer. Para todos os elementos. Esse break vai sair só desse segundo ponto. O break só sai do laço mais interno. Vocês estão vendo eu escrever alguma chave? Não. Se você fizer a indentação direitinha, você não precisa. Assim, claro, o C ele exige que você use as chaves, mas só com a indentação você já entende o escopo, ou seja, o que é que está dentro de cada coisa. Vocês não podem zoar a indentação. Se a indentação estiver errada, é 77% de chance do teu código estar errado. E 3% dele está muito errado. Ok? Então vocês têm que ter atenção com a indentação. Não pode avacalhar com a indentação. Ó, para todos os elementos, eu penso, já nunca apareceu. Aí eu olho, ele não entra no laço, e aí eu conto mais. Então, a gente tem essas duas técnicas, tanto faz uma como a outra, existem 1000 formas de resolver o problema. Essa daqui exige mais lógica, essa daqui exige mais técnicas. Essa daqui, por exemplo, pediria que você tivesse aprendido, por exemplo, o insertion sort, controle de fazer uma variável andar e a outra voltar. Então, queridos, não existe nenhuma mágica, não existe genialidade. É um monte de técnicas pequenas que vocês vão somando e somando e somando, que aí quando precisa vocês juntam uma com outra, com outra, com outra e conseguem fazer. Bora lá? Tentem fazer agora.